Olá, tudo bem? Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. É um grande prazer, amados, mais uma vez nós estamos aqui trazendo mais um vídeo, mais uma mensagem para esta página tão abençoada no Facebook, por nome Cristãos Despertai, e também o nosso blog, cristãosdespertai.blogspot.com. Toda semana nós prometemos trazer um vídeo com uma mensagem. A semana passada, infelizmente, não pudemos trazer, mas para a honra e glória do nome do Senhor, estamos aqui novamente e, se Deus assim nos permitir, toda semana estaremos trazendo uma mensagem nos finais de semana. Queridos irmãos, gostaria já que você abrisse a palavra de Deus comigo no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, e eu estarei lendo 3 versículos, os versículos 37, melhor dizendo, 38, 39 e 40. 1 Samuel, capítulo 17, os versículos 38, 39 e 40, para trazermos aqui uma mensagem da palavra de Deus para você. Essa é a mensagem que Deus tocou em meu coração para que nós falássemos esta semana. Lembrando que há 15 dias atrás nós trouxemos uma introdução sobre o caráter de Deus. E eu prometi para vocês que nós vamos fazer um estudo aí aprofundado sobre marcas do caráter de Deus. Por motivos de força maior não conseguimos trazer um vídeo semana passada. E hoje Deus me tocou para estarmos falando sobre um assunto que é também de extrema importância no nosso meio. Tanto para você que já é evangélico, para você que é conhecedor, mas é apenas amigo do Evangelho, e para você também que nunca foi a uma igreja, só ouve falar, você vai também, assistindo esse vídeo, saber um pouquinho mais sobre quem somos nós, os evangélicos, o que nós pregamos e o que o Evangelho pode fazer na vida do homem e da mulher. 1 Samuel, capítulo 17, versículos 38, 39 e 40, diz assim a palavra de Deus. A história se conta sobre Davi, quando vai lutar com o gigante Golias, e ele então chega ao rei Saul, e Saul oferece-lhe as suas armaduras. Diz assim o versículo 38. E Saul vestiu a Davi dos seus vestidos, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre os seus vestidos e começou a andar. Porém, nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Versículo 40. E tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos no ribeiro, e pôs-o no alforje de pastor que trazia a saber no surrão, e lançou a mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. Somente esses 3 versículos sobre a história de Davi. Nós não vamos nos centralizar muito na história de Davi, mas nós vamos pegar como exemplo para o assunto principal mesmo dessa mensagem, que está aqui no segundo trecho da Bíblia que eu vou ler, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 11. Carta de Paulo aos Efésios, a partir, capítulo 6, a partir do versículo 11. Está escrito assim, Efésios 6 e 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Esse versículo tem uma importância muito grande, que nós vamos desvendar um pouquinho dele aqui no decorrer dessa mensagem. Versículo 13.
Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Olha só, primeiro ele disse o que as armaduras fazem. Agora no versículo 14 ele vai falar que armaduras são essas. Tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestir a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. O tema desta mensagem é sobre armaduras e sobre que tipo de guerra que nós estamos enfrentando em nossos dias. E nós vamos começar dando o pequeno exemplo, pequeno porque nós não vamos nos aprofundar muito na história de Davi. O que aconteceu quando Davi chegou para enfrentar Golias, aquele gigante que ninguém tinha coragem de enfrentá-lo, porque era um homem de aproximadamente, calculando com as medidas contemporâneas atuais, estima-se que ele tinha quase 3 metros de altura. Era uma raça diferente de pessoas, nascido na Filisteia, tinha 6 dedos em cada mão, 6 dedos em cada pé. Era um homem muito grande, muito violento, e ele tinha fama de nunca ter perdido uma batalha. E naquela época haviam alguns desafios, e o exército dos filisteus usou de uma estratégia muito interessante, porque naquela época o exército de Israel não vinha de vitórias em vitórias, vinha sem perder nenhuma guerra. E os filisteus, eles não tinham base, não tinham estrutura para vencer o exército de Israel. Então eles usaram uma estratégia até que muito inteligente. Eles tinham Golias, um grande soldado, uma exceção. Só a sua espada e o seu escudo pesavam um absurdo que tinha que ser carregado por outros 2 homens. Então, era coisa absurda o tamanho de Golias perto dos próprios filisteus, mais ainda dos homens de Israel. E então eles lançaram o desafio. Golias apareceu como sendo o principal e mais forte guerreiro de Israel. E ele pediu o mais forte guerreiro da Filisteia, melhor dizendo. E ele lançou o desafio: eu quero o melhor guerreiro de Israel. E como funcionava? Era como um esporte. Na verdade, o esporte nasceu das grandes guerras, né, de antigamente, da pré-história, da Idade Média e assim sucessivamente. Mas foi da seguinte forma: me traga o seu melhor, porque nós vamos ter um combate de homem para homem. Porque eles sabiam que de exército para exército, Israel tinha tanto mais estrutura em estratégia, tanto mais estrutura em homens e também estrutura em armas. Israel era um exército bem armado nessa época que foi lançado esse desafio. Algo que os filisteus na época perdiam feio. Então se levanta Golias. Golias fica 40 dias clamando próximo a um vale que separava o acampamento dos israelitas com o acampamento dos filisteus. Eu quero um campeão. E se eu vencer o seu campeão, se eu vencer o seu melhor guerreiro, a guerra acabou. Nós vencemos a guerra. E vocês serão nossos escravos. Se o seu campeão, se o seu melhor guerreiro me vencer, vocês vencerão a guerra. Nós seremos seus escravos. Este foi o desafio. Então seria uma luta apenas entre 2 homens,
vida ou morte. Aquele que vencesse teria vencido a guerra pelo exército inteiro. E quem dos israelitas teve a coragem de lutar contra aquele gigante? Aquele gigante dava 2 de cada um dos soldados. As armaduras dele eram tremendas. A lança dele era maior do que tudo. Mas aí aparece então o ranzinza Davi, com aproximadamente 17 anos de idade, vai levar comida para os seus irmãos. Só que Davi, ele tinha uma qualidade. Ele não tinha armas que o exército de Israel tinha. Ele não tinha as espadas de aço que o exército de Israel tinha. Ele não tinha as couraças, os capacetes. Ele não tinha estratégia nenhuma de guerra. Ele não tinha desenvolvimento nenhum, porque ele nunca havia participado de uma batalha. Ele nem sequer nunca havia pousado num arraial, num acampamento junto com os soldados. Tanto que os irmãos dele, a própria Bíblia declara, que ficaram apavorados e até nervosos com ele, porque ele apareceu lá num momento de crise. Num momento em que eles estavam apavorados por causa da ameaça daquele gigante, porque eles sabiam que ia chegar um determinado momento que o próprio gigante iria escolher alguém, e qualquer alguém que o gigante escolhesse estaria derrotado. Eles já estavam dando como derrotados, amados irmãos. Só que uma coisa, Deus já me coloca para falar aqui neste vídeo para você. Muitas pessoas hoje em dia já se dão por derrotados com certos problemas dessa vida. Muitas pessoas hoje em dia já olham para determinada dificuldade, já olham para determinada coisa negativa e já se veem numa aflição tão tremenda que acabam esquecendo que existe um Deus poderoso que zela por nós. Existe um Deus poderoso que Ele não vai deixar o seu nome ser escarnecido. Israel tinha um Deus. Deus formou aquela nação, e as guerras que Israel tinha vencido até aquele momento, Israel não tinha vencido por mérito próprio, mas Israel tinha vencido para a glorificação do nome do Senhor. E aí que está a grande diferença. Saul já estava se contaminando com os orgulhos deste mundo. Saul já estava se contaminando com coisas dessa terra, com coisas desta carne, e quando apareceu esse desafio, Saul não teve coragem de enfrentar. Sabe por quê? Porque mesmo com todas as estratégias, mesmo com todas as armas, mesmo com o melhor exército, mesmo com o melhor de tudo, ele não tinha mais a plena confiança que Deus pelejaria por ele. E é aí que está o perigo do homem e da mulher. Porque quando nós não temos mais certeza de que Deus vai pelejar por nós, amados irmãos, a coisa fica complicada. A ansiedade cresce. Existe o perigo da depressão. E aí sabe o que acontece? Quando nós não temos certeza que Deus vai pelejar por nós numa luta, numa aflição, num determinado problema, quando nós não temos certeza que Deus está conosco, quando nós não temos certeza que nós já somos libertos pelo sangue de Cristo e que a vitória está garantida na nossa vida em qualquer situação, amados irmãos, complica. E é a situação de muitas pessoas, não somente de pessoas que frequentam igrejas evangélicas, não somente de pessoas que são amigas do Evangelho, não somente de pessoas que já ouviram falar de Deus, mas infelizmente é o que está acontecendo com pessoas que já estão até algum tempo dentro da igreja, ouve a palavra, só que quando vai confrontar, seja no âmbito material ou espiritual, um problema, uma dificuldade, ele se depara com uma dúvida tão cruel que está sendo colocada por Satanás hoje em dia, através dessa sociedade maligna, através de setas tão diabólicas que estão sendo lançadas no coração e na mente do homem, para que nós venhamos desistir dos planos e propósitos de Deus. Porque a vontade de Satanás é justamente essa. Ele quer enfraquecer o teu coração. Ele quer enfraquecer o teu psicológico.
Ele quer enfraquecer para que você venha perder todas as armas espirituais e não conseguir se levantar para combater contra ele. Mas em nome de Jesus Cristo, que essa palavra esteja neste momento tocando no seu coração, para você saber que não importa a luta, não importa a dificuldade, seja material ou espiritual que você está passando, existe um Deus que neste exato momento ele está olhando para você e ele tem a resposta certa para a sua vida. Basta você colocar a armadura certa para a batalha certa. A armadura certa para a batalha certa. Mas para você colocar a armadura certa, você tem que saber em que batalha você está. Para você colocar o armamento certo, você tem que saber em que tipo de guerra você está. Você, quando vai passear com sua família, você não vai de terno e gravata num domingo de manhã, num parque, ou não vai buscar teu filho meio-dia na escola com uma roupa. Agora, na igreja você já coloca um paletó, uma roupa social. Um soldado numa guerra, ele não vai com roupas convencionais. Ele vai com todo um aparato, ele vai com colete à prova de balas, ele vai com capacete. Hoje em dia, então, tem uma tecnologia avançada. Um soldado de hoje, ele carrega, eu não sei direito quantos quilos de material que ele carrega, mas é imenso o armamento que um soldado carrega. Agora, amados irmãos, tem pessoas que estão indo para determinada guerra e não sabem que tipo de guerra que vai ser guerreada e não sabem nem qual inimigo que ele vai lutar. Só que uma coisa, nós temos que saber, tudo nessa vida é uma batalha. Tudo nessa vida é uma guerra. Amados irmãos, este mundo aqui, ele é apenas uma passagem. Ninguém está aqui para a eternidade. A eternidade está depois disso daqui. E para nós alcançarmos a eternidade, esse é o segredo. Nós temos que vencer esta guerra aqui. Nós temos que vencer a guerra aqui nesta carne, tanto na parte material quanto na parte espiritual. Agora, veja só que interessante. Para aquele tipo de guerra, um homem, um gigante, contra um outro homem de estatura normal, olha só, é uma discrepância muito grande se você falar que não precisaria de armaduras. As armaduras da época eram capacete, couraça, espada, lança. E quando Davi apareceu com aquela coragem tão surpreendente, é claro que no começo o rei Saul negou na hora. Rapaz, você está maluco, você não tem experiência em guerra, você só tem 17 anos de idade, você nunca esteve nem no arraial, Saul passou 1001 coisas na cabeça dele. Mas Davi tinha algo. Davi tinha unção de Deus em sua vida. E Davi sabia que o Deus de Israel jamais deixaria que o nome dele fosse envergonhado por um gigante. Davi sabia que jamais o Deus que prometeu coisas grandes para Israel deixaria aquela ali passar, ainda mais por um iníquo que não conhecia o Deus de Israel e estava não desafiando o exército de Israel, mas estava desafiando o Deus de Israel. Porque quando o diabo desafia você, se você está em Deus, não é você que ele está desafiando, mas é Deus que ele está desafiando. E é aí que está o segredo. É por isso que muitas pessoas hoje não têm a plena certeza e convicção de que Deus vai pelejar. Porque as pessoas também não têm convicção de que estão em Deus. As pessoas hoje em dia estão balançando, muitas pessoas estão em cima do muro, muitas pessoas estão indo na igreja apenas atrás de coisas e bens materiais, estão indo na igreja apenas para pedir, estão indo na igreja com intenções que não são as intenções de Deus.